agora começamos a gravar a reunião. A nossa intenção é todo mês, tá? Durante esses 2 anos que vocês têm acesso ao curso, nós vamos fazer mensalmente uma reunião. A reunião tem a intenção de, primeiro, tirar dúvidas. Então, muitas coisas são enviadas lá nos grupos, né, durante esse período. E nem todas a gente talvez consegue responder da forma como vocês gostariam. Aqui na live eu posso abrir o computador e mostrar com todo mundo. Como as dúvidas são comuns, a gente vai tentar fazer isso como numa aula presencial mesmo. É essa a nossa ideia. E abrir projetos diferentes, de preferência projetos que vocês estejam desenvolvendo, tá? Por isso que eu pedi, os alunos me mandaram, eu estou com 2 projetos aqui, diferentes do curso, mas não precisamos ficar só no do curso, tá? Nós podemos analisar aqui o próprio curso. Angel, aquela parte eu não entendi, a gente abre, vê, não tem problema nenhum. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler também, só para vocês já saberem, assim, a próxima turma do Master vai ser aberta no final do mês de março, tá bom? Então, eu não avisei isso ainda, mas se vocês quiserem avisar amigos, enfim, a turma 2 vai ser aberta no final do março. E o objetivo é que no final antes de começar a segunda turma, vocês estejam com 100% das aulas liberadas, tá? Eles vão receber aos poucos também, não todas de uma vez só, mas vocês vão estar com 100% das aulas e quanto vai passando o tempo, mais amadurecendo vai ficar todo esse processo. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Primeiro, quem me mandou esse modelo... Vou compartilhar a tela aqui. Espera aí. Bom, eu não sei se está na live aqui, quem me mandou esse primeiro modelo aqui. Se tiver, me manda um alô aí. Rangel, fui eu. Esqueci de anotar os nomes aqui e a gente já começa. Rangel, foi eu que enviei esse modelo. Peraí. Esse modelo foi uma das dúvidas que foram enviadas lá no grupo, tá? Deixa eu abrir aqui. E a gente vai tirar dúvidas desse modelo primeiro. Bom, esse modelo foi feito aqui no TQS. Note que tem a escada plissada aqui, tá? Indicada. E uma curiosidade só que eu fiquei é que esse modelo foi feito com laje maciça. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu já vou dar um alerta, né? Residências não façam, a menos que o cliente queira demais, né? Não façam laje maciça. É muito incomum. Eu sei que nessa fase do curso, vocês só aprenderam a laje maciça. Então, foi feito provavelmente porque é o que foi ensinado até agora. Mas fica esse primeiro alerta aí de que se faça a laje treliçada, tá bom? E note que a gente teve altura de 10 centímetros, os carregamentos estão ok, tá tudo certo. Então, nada demais em relação a isso. Os vãos, acho que tinha um pilar que estava querendo ser eliminado, né? Se a pessoa que tiver aí puder me mandar um alô, Rangel, esse modelo é meu, que daí a gente eu mostro e a gente fala dele. Senão eu vou dar um pulo, nós vamos falar primeiro do Buga aqui, que eu sei que ele está na escuta, depois eu volto nesse modelo aqui, tá? Bom, Tiago, posso liberar o seu áudio e você explica para a gente o que é o problema, para a gente analisar junto, pode ser? Bom, beleza. Eu vou liberar o Tiago aqui. Agora está funcionando. O áudio do Tiago. Tiago, o que é esse projeto, só para o pessoal entender primeiro? Então, esse projeto ele é uma residência, né, para uma família. Vai ser um sobrado com um terraço e essa questão aí do pilar é porque ele chega no espaço do terraço onde é totalmente aberto. Essa foi a primeira questão aí que eu lancei. Qual pilar Tiago? Só para a gente... Esse pilar P8. P8. Isso. Esse aqui, central. Isso. Tá. Eu acho que uma das dúvidas que você tinha é como reduzir a seção, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Eu ouvi a pergunta e fico alerta, Tiago, assim, vamos lá.
E eu ouvi até lá a discussão, falou, olha, a gente quer fazer ele 15 por 15, mas eu vou aplicar um coeficiente adicional. O que é 6118 diz porque o TQS não vai permitir fazer 15 por 15. Vou ensinar a diminuir, tá? Mas não vai ser possível fazer o 15 por 15, porque a 6118 ela diz que a seção mínima do pilar tem que ser 360 centímetros quadrados. Então, se a gente pegar aqui a calculadora e fizer ele 360 dividir por 15, a menor dimensão que você poderia fazer é 15 por 24. Entendi. Ou, por exemplo, 19 por 19. Professor, na verdade, toda a questão é porque, assim, para evitar esse ressalto aí, esse pilar ele poderia ser virado para essa outra parte, no caso, esses 15 centímetros excedentes, e na direção horizontal aí? Pode. Isso, tem uma parede aí. Então, como faria, por exemplo, tá? Vou mostrar as duas coisas. Primeiro, como mudar de seção e como girar esse pilar. No curso, tem aulas específicas disso. Tranquilo, mas eu vou fazer aqui para atender a demanda. Vamos fazer isso aqui. O que o Thiago quer fazer? Ó? O Thiago quer... Eu vou colocar num pilar de ponta aqui, Thiago, só para ficar mais claro a alteração, tá? Por exemplo, vou aumentar esse pilar aqui só para no 3D ficar mais simples de ver, tá bom? Vou colocar ele aqui 40, por exemplo, tá? Vou ver um 3D dele aqui. E esse pilar eu quero reduzir ele, por exemplo, para 19 por 19 em cima. Sim. Então, eu vou dar 2 cliques no nome do pilar para fazer a alteração qualquer. Vou vir lá na planta / seções e uma coisa que eu faço é clicar aqui e clicar em inserir. Ó, clico no pavimento que morre e clico em inserir. Então, o que eu fiz? Dei 2 cliques no nome do pilar para alterar no nome, tá? O dado dele. Ou venho aqui, né, em alterar pilar e clico em alterar. Vou lá em planta / seção, clico aqui no pilar que morre e clico em inserir. Quando eu fizer isso, ele abre uma nova janela que vocês não tinham visto e eu clico no pavimento que eu quero alterar essa seção. Por exemplo, você quer mudar a seção dele em que nível? No térreo ou no tipo? Você quer que ele diminua no teto no piso do térreo, é isso aqui, por exemplo? Não, na verdade ele vai diminuir aí no terraço, no piso do terraço. Isso, tá. Seria teto do tipo aí, né? O teto do tipo, mas ele já tá, ele tá morrendo lá. Quer ver? Ele tá morrendo aqui. Você quer diminuir ele aqui, é isso? Na verdade, seria o de cima. Tá, porque é um pilar que vai até lá em cima, é isso? Não, esse... Acho que para ficar mais claro, se eu puder voltar. Esse? Isso, seria esse. Eu preciso reduzir essa seção aí. Esse pedacinho aqui, é isso? Isso. Não, mas aqui ele tá assim porque ela fica invertida, né? Não, na verdade ele tá assim porque ele é um... final da viga. Isso, mas o que acontece? Ele é um pilar bastante carregado, né? Então, ele ficou com a seção de 15 por 30 ali no pré-dimensionamento, e aí ele sobe assim. Entretanto, quando eu chego aí nesse ponto, acaba ficando com esse ressalto. E daí, questão de estética mesmo. Eu vou morrer ele aqui só por exemplo, tá bom? Tá bom. A gente aplica o mesmo conceito lá. Então, eu clico aqui, venho em inserir, clico onde ele morre, inserir e clico o que ele vai mudar aqui, por exemplo. Tá. O que eu faço? Agora eu vou lá no nível que ele muda, aqui, e eu posso já diminuir a seção dele aqui, ó. Por exemplo, 20 por 20. Percebe? Ó. Seria isso. Então, simplesmente eu fiz o quê? Eu inseri uma variação aqui, cliquei em inserir, diz que ele morre no tipo, tá? Ó. E eu fui lá no pavimento que ele muda, que é o terraço, dei 2 cliques no pilar
e mudei a seção dele para a seção que eu quero que ele diminua. Se eu for descer o nível aqui, ó, aqui no tipo para o terraço, ele já mostra, ó, ele é 20 por 40 e no superior ele é 20 por 20, onde muda de seção. Se eu descer, ele está a seção inteira. Tá vendo? Dá até uma achura diferente para mostrar a diferença. Sim, sim. Beleza? Ó, e essa aula vai ficar gravada, qualquer coisa é só reassistir ela lá. Retomar. A outra opção seria, a outra dúvida sua, seria, por exemplo, como morrer esse pilar e depois, já que eu não posso fazer 15 por 15, eu fazer ele invertido, não é isso? Isso. Então, eu vou fazer aqui com o pilar do lado de cá, para não mexer nesse. Então, imagine que ele é 20 por 40, ele inteiro, ó, é o lado de lá. E aqui nesse nível eu quero virar ele no sentido oposto, para lá. O que eu faço? Eu clico nesse pilar, eu vou morrer ele aonde eu quero. Por exemplo, vou morrer ele aqui no tipo. Daqui para cima que eu quero ele maior. Então, ó, aqui em cima ele não existe, tá vendo? Vou morrer ele aqui. Sim. E eu crio um novo pilar. Eu venho em BH, seção. Para não mudar de nome, entenda que não é que eu mudo a direção, eu crio um novo nascendo em cima dele. Para ele não mudar de nome, eu vou te dar o nome desse pilar aqui de P1A, por exemplo. E ele vai ter a mesma seção de 20 por 40. Tá? E aqui eu vou dizer que ele nasce no tipo, que é onde eu fiz o outro morrer. Ele vai nascer aqui em cima. Só que se eu tentar adicionar ele aqui, ó, simplesmente do jeito que eu fiz, ele dá, ó, interferência de pilares. Então, aí entra um pulo do gato. A gente vem aqui em modelo e eu digo que ele nasce em pilar, bloco, sapata, tubulão. É como se eu estivesse dando uma pequena enganada, entre aspas. E agora, o que aconteceu lá? Ó, o pilar, ele mudou de direção. Ok? Então, ele está parcialmente na viga. E isso você pode fazer lá no seu. Você morre ele aqui, onde for aqui, por exemplo. Tá? E nasce um novo na outra direção. Era isso? Era isso, sim. Ô, professor, para mim essa forma é um pouco nova, né? E também não é muito minha área a questão das estruturas. Uhum. Isso é comum em obra? Você vê isso, esse Normal, tipo de tranquilo. rotação no pilar? Inclusive, tem uma aula no curso gravada exatamente por isso. Ela já está gravada, mostrando, por exemplo, às vezes acontece do pilar ele nascer quadrado e virar circular lá em cima. Acontece, não é nada fora do normal, não. É mais porque a gente costuma sempre tentar prezar pela excentricidade aí da estrutura A dos melhor pilares. concepção, Thiago, é sempre aquela que a carga chega mais rápido Sim. no solo, sem dúvida. Mas, às vezes, isso não é possível, né? Então, não se preocupe. Modele, verifique os esforços, passou, nada demais, não é nada fora do normal. Sim, sim. A questão inicial desse pilar P8 também, né? A gente sabe que pela norma estaria fora. Mas eu fiz um pré-dimensionamento dele aí, pelas áreas de influência, e um pilar de 14 por 13 atenderia. Assim, essa foi a minha primeira ideia, até mesmo porque eu ainda não Vou tinha até visto dar essa um questão de alerta, porque virar. assim, Thiago, a gente tem uma aula até verificação manual de pilares. O Sim, pré-dimensionamento é pensando só em compressão. sim, Se eu pensar simplesmente em compressão, eu concordo com você. Passa. O problema é que pilar a gente tem um adicional de momentos, principalmente momento de segunda ordem, em função do lambda do pilar. Então, por exemplo, um pilar de 15 por 15, um exemplo, tá? A gente faz contas disso. Com 3 metros de pé direito, por exemplo, ele já dá um lambda ali de 70, 80, mais ou sim, menos, tá? Um lambda de 70, 80, ou seja, lambdas de pilar a partir de 35,
já é necessário a verificação dos momentos de segunda ordem local. E aí, essa taxa de armadura vai lá para cima. Não é por causa da carga, é por causa do momento. Sim, sim. Então, mas digamos assim, já que nós somos master, a gente precisa ter essa maturidade. Eu quero fazer fora de norma de qualquer jeito, por exemplo, tá? Basta você vir aqui no seu modelo e tá vendo que tem aqui, ó, forçar critérios de norma? Sim. Você pode tirar e dar um OK. Aí o seu pilar ele vai aceitar qualquer dimensão, viga também, tá? Ok. Mas eu não faria, é uma opinião minha, tá bom? Eu prefiro Sim, sim. virar e seguir dessa forma por causa de momento, nem é por causa de carga. E esse pilar ele recebe uma viga razoavelmente grande, né? Beleza? Ó, no mais, não tem nada de chama atenção no seu modelo, só questão de silagem maciça, aí que vocês estão aprendendo ainda a fazer. Isso. Foi mais uma questão para estar acompanhando o curso. O bloco tá certo. Vou aproveitar o seu modelo, que eu acho que na mesma momento que você mandou a dúvida lá no curso, me perguntaram como colocar a estaca direto na viga baldrame. Então, vou Sim, responder aqui sim. também. Se a gente tiver tempo, eu queria fazer mais 2 perguntas também. Pode fazer já antes disso, então. Se eu voltar lá no modelo 3D, você clica em qualquer uma dessas vigas da frente aí, por favor. Isso. Ela, por exemplo, essa 305, ela em vez de me aparecer 2 trechos, ela me aparece 3 trechos e fica um triângulozinho aí no meio. Aqui é Isso. por ser apoio indireto. Toda vez que ela tem um apoio indireto, ela divide Sim. dessa forma mesmo. Deixa eu ver. Mas está correto. Sim. A questão do 3D de dividir, né? Eu entendi essa preocupação, mas é Isso. isso Eu mesmo. achei que pudesse ser alguma coisa de lançamento, de Tá não tá pegando o certinho. ponto certinho. E uma outra dúvida que eu tive também foi quando eu gerei fiz o primeiro processamento global, teve uma das vigas, acho que foi aquela viguinha lá do canto, lá do fundo. Você pode girar. Isso, no caso seria a 101, saindo da fundação. Dentro do processamento global, no relatório, me informou que essa viga estaria em balanço. Para a gente saber se viga está em balanço, se tem balanço ou não, ela não está, tá? Talvez seja aviso, tenha até cuidado com aviso. Foi um aviso que O aviso, ele poderia erra muito. estar para verificar novamente. Não, esquece, aviso eu nem olho, tá? Aqui já fica a dica mesmo. Porque aviso, tá vendo? Esse é um caso, tá falando que a viga tá em balanço, ela não está. Para você ter certeza, é possível vir aqui em parâmetro de visualização, clicar em vigas, tá vendo? Em vigas aqui Sim. tem outros. A gente tem a opção de desníveis achurados, se eu quiser. Desabilitar a achura de plotagem. Tem várias coisinhas aqui. E um deles é balanço. Tá vendo aqui, viga? Tá vendo aqui? Sim. Se eu clicar balanço e der um OK, a viga que tiver em balanço fica vermelha. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Sim. É um trechinho em balanço. Sim. Ela fica vermelha. Se eu puxasse aqui, ó, por exemplo, e não empoiasse, esse pedacinho ficaria em vermelho. Perfeito. Então, é uma dica só para você olhando o modelo. Quem está em balanço? É só ligar aqui. Só não esquece que depois a gente confunde com pilar, né? Sim. Só para a gente dar uma olhada geral. Mesma coisa se eu tivesse desníveis de laje. Por exemplo, se essa laje aqui tivesse mais baixa do que as demais, eu posso vir aqui em parâmetro de visualização e ligar desníveis. Daí, essa aqui fica com a cor diferente das demais. Ok. Tá, essa aqui, essa eu quero colocar agora um desnível diferente, de 20. Ela fica com uma outra cor diferente. Deixa Mais eu fácil, só gerais de modelagem só. aproveitar já que eu estou recebendo essa consultoria. Você pode voltar no modelo 3D?
Posso. Daí eu acho que é quase uma consultoria mesmo. A gente tem essa viga aí é que mais está me dando dor de cabeça. Porque pelo projeto arquitetônico, inicialmente, ela não teria esses pilares aí do seu canto esquerdo. Isso. Nenhum dos dois? Isso, nenhum dos dois. A gente tem uma parede lá e aí ela sobe e esse vão aí pela planta de arquitetura ficaria aberto. Porém, é uma viga Dois de quase pavimentos? isso. Aqui? No de baixo, né, no térreo aí eu não teria problema, porque ela vai pegar uma parte do muro. Então ela fica até um pouco escondida. Porém, esse de cima seria uma varanda e não teria só esse primeiro aí. Só Esse? esse. Isso, apenas esse. Ah, eu não faria ele, eu faria a viga em balanço, ó. Você pode Mas, fazer. mas Pode daí eu tenho que mexer. aumentar muito essa outra viga, né? A de cá? Ó, essa viga tá com 65. Essa aqui pode ser 65 também, ué. Você pode fazer, para não atrapalhar a arquitetura, uma viga semi-invertida. Porque provavelmente você vai ter platibanda aqui, não vai? Sim, sim. Aqui assim. Aí você Na, pode na fazer aqui, verdade, ó. nesse trecho aí, eu teria só um guarda-corpo, mas eu gostei da ideia. Um pedacinho, né? Você vem É, cá, coloca ela, por exemplo, ela vai ser 65 e vai dar menos 25 invertido, por exemplo, né? Aí você faz ela mais altinha mesmo, mas ela não... Aí eu fiz na outra. Pode estar passando Cadê? vergonha. Não, eu fiz lá no térreo. Pera. Ela tá vindo com coisa do juiz, né? Então eu vou alguém colocar aí ela. conversando. Tem alguém fazendo farra. Menos 25, ela não interfere na sua arquitetura. Veio hoje E aí trabalhar. você poderia facilmente morrer esse pilar lá embaixo. Mas nesse caso aí, essa minha viga, que eu não me lembro o nome dela, acho que V205, ela tá Essa não se. pode ser também? É o contrário, não morreu pilar errado. É, Mas essa não pode ser semi-invertida também? pode sim. Aí fica melhor ainda, porque daí você faz, ó, esse pilar, eu vou morrer ele aqui. E essa aqui você também faz ela, já que ela tá 65 menos 25. Ou nem pro objetivo. Camisa nova. Vou pegar Acho que eu tô no nível errado de novo. Então, um grupo. Então você tem direito a ambos. Eu já pensando nessa carteira Essa aí. daqui que tá passando, né? Isso. Aí, ó. Tem que levar. Certo? Isso. Então, preenchida. O nome da escola, tal, tal, tal. É que eu fiz só um trecho dela, né? Poderia ser Sim, sim. inteiro. Perfeito. Beleza? Mas, sem problemas, tranquilo. Fechou, Thiago. Obrigado, cara, pela Obrigadão, atenção. professor. Agora eu vou só chamar o Eduardo aqui. Ele também está na escola, para a gente ver o modelo dele também. Legal. Valeu. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado. Fala, Eduardo, beleza? Bem, você? Tranquilo. Pessoal, o modelo do Eduardo é esse aqui, ele até mandou arquitetura. O que é esse negócio aqui, Eduardo? Fala aí para nós. Isso aí vai ser uma edificação comercial, Rangel. Ele tem uns detalhes interessantes. Você, olhando de frente para o desenho, do seu lado esquerdo, vai fazer uma esquina tipo de vidro, aí vai ficar um balanço de 5 metros e pouco. Ó. Pode ver que não tem pilar lá na frente. Aqui? Aí, ó. Ah. Essa é uma situação, né? Mas no mais tá mais tranquilo. Mas aí é um detalhinho. Não vai ter laje, vai ser cobertura metálica, telha sanduíche praticamente, não tem tanta carga aí não. Tá. Bom, o Eduardo mandou o modelo aqui para mim e ele estava mandando no grupo que não está processando, não é isso, Eduardo? Se fizer E agora processa. eu abri o TQS, né, já veio porque eu acho que a internet aqui é meio ruim, veio um aviso que não estava transferindo as cargas da laje, uma coisa assim, parece. Eu vou te explicar por quê. Ó, vou abrir o 3D do modelo para vocês enxergarem o que é, tá? É isso aqui, né? Arquitetura
Tá aqui, ó, para vocês terem uma noção do que é. Nada demais, como se fosse um galpãozinho com mezanino aqui. Bom, primeiro eu gostei de uma ideia de concepção, é que você fez os pilares virados para dentro, tá? Por quê? Opa, abri o modelo errado. Aqui. Nesse modelo, os pilares ele tem travamento nesse sentido e não tem nesse. É uma coisa muito comum para galpão, não posso ter uma viga aqui. O que acontece é que a esbeltez desse pilar nesse sentido acaba ficando ruim e por isso essa ideia de virar o pilar conforme você fez é uma boa ideia, tá? É uma boa solução. Vamos primeiro, por que que seu modelo não está processando? Quando você selecionou aqui e colocou laje treliçada, só uma curiosidade, por que que você está usando uma H24 aqui? Acho que eu acabei lançando errado, Rangel. Eu ia lançar uma H12. H12, beleza. Então vamos lá nela, ó. Vou vir aqui, colocar uma treliçada. Onde está bloquinho aqui, você coloca bloquinho de 8, tá? A treliça de 8. E a capa que você errou, que você colocou 12, e ela seria 4. Então é isso. Que vai dar o nosso H12. Tem também uma aula disso, mas não custa a gente comentar. Aqui, uma coisa importante é que sempre que você coloca uma laje treliçada, ou você tem duas opções. Eu quero discretizar as treliças. Eu quero detalhar as minhas treliças, verificar se a flecha está passando, se não. Quero realmente ver. Se for essa a sua opção, você precisa lançar as nervuras, tá? Então, lá na aula de laje nervurada, a gente aprende a lançar uma nervura na laje. A nervura nada mais é do que o bloquinho, ó, tá vendo? A gente coloca ele aqui e distribui essas nervuras. Ok? É a treliça efetivamente, tá vendo a trelicinha aqui? Se a gente olhar o seu modelo, vai estar as trelicinhas aqui. Olha lá. Caso você queira detalhar a sua laje. Se você não quiser, Rangel, eu só quero as cargas dessa laje e vai existir um projeto específico de laje treliçada, que eu acho que é o que você tentou fazer. Nesse caso, obrigatoriamente, no modelo da laje, você tem que vir aqui onde está a grelha e colocar não. Para ele não discretizar em grelha. Se tiver sim, obrigatoriamente você tem que distribuir as nervuras. Aí você já que a gente distribuiu uma nervura, a gente pode distribuir nas demais, tá vendo? É bem simples fazer isso. Depois que a gente já lançou uma, né? Entendeu? Por que não processou? Então é a primeira... Bom, Rangel, agora aproveitando, se fosse você calculando, como que você iria prever a carga de telhado num projeto desse? Como você faria o lançamento? Lá em cima? Aqui? É isso. Então, essa carga de telhado, geralmente, eu peço a carga para o projetista de metálicas. Tá? Se não tiver, você vai ter que prever um mini projeto de metálicas. E daí, por exemplo, aqui vai estar as terças, provavelmente, não é isso? Sim. E vai ter uma carga pontual aqui. Você vem aqui em carga, concentrada, vê qual que carga está sendo distribuída dessa terça aqui em FZ e coloca. Eu vou ter 1 tonelada, estou chutando alto, tá? Aqui em cima. Eu venho, coloco ela aqui. Tudo bem. Rangel. Oi. Agora, se tiver momento, que é o que vai ter também, eu venho e adiciono também, né? Eu tenho aqui a opção de momento, em X e em Y. Rangel, uma pergunta. Sim. Se for, no caso, você colocou essa carga no topo. Se a terça tiver, a treliça estiver encastada na lateral do pilar. Se a gente pegar aqui, eu tenho... Um insert metálico, né? O FZ, mas eu posiciono ela no topo, tá? Mas eu posso colocar
FX e FZ. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, ela vai estar na lateral. Ao invés de ser FZ, ela vai ser FX. Tá bom? Entendi. O posicionamento é no topo. Isso. Onde eu adiciono no modelo, porque é um modelo numérico, é no topo. Não tem como adicionar ela aqui nessa lateral. Mas é um FX, então ele está entendendo que é uma carga que vai estar empurrando o meu pilar em X. Entendi. Em qual direção? X, né? Depende de como eu lancei o meu pilar. Então, se a carga fosse aqui, seria em Y. Entendido? A direção. Só que lembrando que no caso do galpão é importante também adicionar momento, tá? Não é só carga, né? Por isso que, vou dizer que sempre isso acontece. Infelizmente, na maioria das vezes, o pessoal não tem o projeto de metálicas, né? Mas eu sempre solicito e no projeto de metálica vem as reações da estrutura metálica no concreto. Aí vem carga vertical e momento, e eu adiciono dessa forma. Beleza? Ficou claro? Dúvidas? E aproveitando, Rangel, na ponta lá onde vai ser vidro, eu acabei lançando carga de alvenaria nessas vigas aí para fazer uma simulação. Mas tem o TQS, ele fornece carga de vidro? Não, você pode calcular manualmente, né? Você pode Tá. pegar lá, por exemplo. Vou dar um exemplo. Aqui é vidro e aqui é alvenaria, não é isso? Exatamente. Então, o que você poderia fazer? Na sua carga, você deixar a carga 0. Nessa viga. Na outra, a mesma coisa. Aí você vem manualmente aqui em distribuída linearmente e coloca a sua carga de alvenaria normalmente. Sei lá, 2 metros. Exemplo, tá? E coloca aqui, ó, só no trecho que é alvenaria. Aí, esse pedaço que é vidro, você vai ter que ir lá no fornecedor de vidro. Pegar qual que é o peso específico aqui, calcular na mão e adicionar o número. Por exemplo, deu de vidro 500 quilos por metro linear. Você coloca 0,5 aqui e adiciona. Então, essa carga aqui ficou diferente dessa aqui. Tá joia. É a forma que é feito. Só que tem pesos de vidros diversos, né? É importante confirmar. E pergunta assim, melhor usar Pode maior. perguntar. Alguém quis fazer uma pergunta? Pode falar. Bom, eu vou adicionar também uma pergunta que eu acabei não respondendo na outra. Rangel, imagine que aqui, lá na fundação, tem uma estaca. Por exemplo, esse modelo do Eduardo, eu poderia ter uma estaquinha aqui sozinho chegando nessa viga. Concorda comigo? Sim. Então eu posso vir aqui em... Aí vai ter bastante... Por questão desse barracãozinho, vai ter bastante estaque intermediário, Rangel, se quiser. Beleza, então vamos usar essa como exemplo e pode ser em qualquer outro ponto, tá? Eu só faria, Eduardo, provavelmente... já tá 20 por 30, tá bom. Então, a gente vem aqui em dados atuais, na fundação, tá? Seção, dados de fundação. E o que eu faço, o que a gente faz é simular um tubulão de pequeno. Por quê? Porque essa não vai detalhar isso mesmo, né? Então, a gente poderia ter feito tubulão. Então, eu venho aqui, a estaquinha de 25, coloca diâmetro de 25, a altura aqui, como isso também não importa para o meu modelo, poderia ser 100, por exemplo. O diâmetro da base também 25, ele virou uma estaquinha, tá vendo? Eu vou aqui... mas se eu não colocar nada, ele vai chamar de tube, de tubulão. Eu coloco um título opcional aqui, E1, por exemplo, e chamar de estaca 1, dou um OK e adiciono aqui, ó.
Beleza? Aí ela pode ser em qualquer lugar. Ah, vai ter, o vão é grande, quero colocar um aqui. Colocar exatamente no meio. Dou um M de médio, seleciono daqui a aqui e pronto. Ele adicionou mais uma estaquinha. Beleza? Angel, Oi. essas estaquinhas, no caso, é para aliviar as vigas baldrame? Isso, imagina assim, ó. Esse aqui, por exemplo. Lá em cima, ele não pode ter um pilar aqui, porque é um vidro, né? Certo. Aqui, ó, na arquitetura. Só que lá embaixo não dá nada, né? Então, para que ter esse balanço lá no térreo, por exemplo? Eu posso criar um ponto de apoio que é uma estaca chegando direto na viga baldrame, tá? Eu não faço estaca chegando direto no pilar, mas na viga baldrame, tranquilo, é só para diminuir o vão, tá? Então, essa carga dessa estaca vai ficar bem baixinha, só que o vão que era de, sei lá, 6 metros, ele vira de 3. Aí a minha viga, ao invés de ter 60 de altura, vai ter 30, por exemplo. É uma coisa muito comum de acontecer. Entendi. Tá? Ô, Rangel, aquele modelo acabou não dando certo para mim te mandar, né? Ah, Deu pau no negócio, mas aí para a próxima reunião a gente tenta ver direitinho. Eu não sei se você lembra, eu tinha praticamente uma lateral, um canto, né? Uma lateral grande toda em balanço, né? Porque eu fiz aquela viga de equilíbrio e o fundo de equilíbrio. No caso, aquela ponta do equilíbrio eu poderia colocar uma estaca? Uma estaquinha poderia, dessa? se você conseguir executar ela, né? O problema é que lá seu modelo é sapata, não é isso? É sapata. Então, é melhor manter conforme você fez. Também, no curso, nós temos fazendo 2 tipos possíveis de bloco e de sapato de divisa. Uma delas é o jeito que você fez, a outra é fazendo a sapato de divisa mesmo. Eu falo, inclusive, de viga de equilíbrio, como informar para o TQS que aquilo vai ser uma viga de equilíbrio, né? Então, tem aula específica disso também. Mas eu manteria conforme você fez no seu modelo. Entendi. Beleza? Pessoal, mais dúvidas? Quem quiser aproveitar aí, a live geralmente vai durar aí no máximo 1 hora, para não ficar muito longa. Mas, ô Eduardo, só uma sugestão, assim, eu achei que tem muito pilar. E olha que eu não sou arquiteto, hein? Mas eu achei, será que precisa de tudo isso de pilar mesmo? Por exemplo, Não será que esse pilar aqui precisa? Não. E a seção não precisa, a seção dos pilares tá muito grande. Aí Por exemplo, então, aqui, ó, esse vão aqui, sem esse pilar, daria 5,60. Note que todas as suas lajes estão descarregando nesse sentido. Então, a carga dessa viga é baixinha, não tem laje chegando nela. Então, provavelmente, esse pilar é dispensável. Eu acho que o Eduardo também pode estar brincando também com o TQS, né? Vai diminuindo os pilares e vai processando. Ah, deu pau em um pilar, volta de novo a configuração. Aí vai fazendo várias revisões do modelo. Perfeito. Por isso, isso é uma das coisas que eu ia comentar. Não se apegue à primeira concepção. Não seja aquele apegado. Faça a sua concepção, ok? E dentro das análises estruturais, você vai descobrir se aquela concepção foi boa ou não. Pilar vai começar a tracionar, por exemplo. Pilar vai ficar com a armadura muito menor do que a máxima. Então, a armadura máxima é 4%. Está dando 0,2%. A carga de um pilar vai dar menos que 1 tonelada. Então, você vai começando a descobrir que você exagerou. Por isso que então, realmente faz o contrário. Eu começo pecando pelo menos. Então, é que na verdade nesse próprio lançamento foi isso. Eu estava gerando para mim fazer um processamento global, para mim ter as cargas da fração, para alguma coisa e para depois eu começar a olhar tudo isso, entendeu? Olhar carga, pilar que estava muito pouco, dava para tirar, e aí que eu ia começar realmente a olhar a segunda concepção. Eu tenho costume de fazer isso, não sei se está certo. Não, perfeito. Só que não está errado, não. Eu, pessoalmente, prefiro fazer o contrário. Eu prefiro pecar por menos
e ir Tá. adicionando. Ah, entendi. Colocar o quanto menos, e aí você gera, de repente você tem um pilar muito carregado, e aí você cria uma situação de colocar outro, é isso? É mais prático, assim, num dia a Tá. dia, você achar onde faltou do que onde você já gerou. Ah, tudo bem. Como que eu sei se eu exagerei ou não numa viga? Eu vou ter que verificar lá o beta-x daquela viga, a linha neutra, a taxa de armadura. Então, demora um pouquinho mais saber que você exagerou do que se faltou. Tá bom. Tá? Ótimo. Uma Obrigado. dica, Eduardo, também, ó, é um alerta, tá? As vigas estão tortas. E isso, às vezes, dá problema até de punção em alguns pilares. Tá vendo? Você perceber aí que a viga está torta em relação ao pilar? O ortogonal está desligado. É, isso. É uma coisa comum no começo e acaba dando erro de cisalhamento nas lajes que a gente não sabe por quê. Na verdade, a punção é o pilar tocando a laje. Coisa que acontece bastante. Tá bom. Beleza? E também uma coisa que eu tomo cuidado é as suas vigas estão de cabeça para baixo. Ó. Você lançou de cima para baixo. Não tem nada de errado nisso, é só por questão de interpretação da obra, tá? Então, o mais comum é que a gente faça de baixo para cima, que essa vai dimensionar normalmente, mas o detalhamento, a obra precisa se atentar a isso. Nessa versão 21, tem uma ferramenta nova aqui, ele já gira para a gente. Aqui, ó. Na 21, como o pessoal errava muito, você está vendo alterar a viga, tem inverter sentido, ó, e ele já inverte para você. Ah, que legal. Não precisa lançar mais. Antes você tinha que lançar ela de novo. Então eu clico nela aqui, alterar a viga, inverter sentido. Pronto, ó. Tá jóia. Já corrigiu isso sozinho pra gente. Agora aí. Beleza? Ótimo. Molhado. Mais dúvida, galera? Pessoal, eu tenho uma dúvida. Sim. Nesse pilar 22 aí, algumas vezes que a pessoa lança, ocorre o mesmo situação de punção. Por exemplo, eu não sei se foi o método. Ele daria punção nessa laje 1 aí. Seria parecido o erro. Ele só vai dar punção, erro de punção. Punção é o pilar furando uma laje. Né? Certo. Se a sua viga estiver torta. Então, por exemplo, às vezes acontece, igual tá no dele aqui, ó. Tá vendo que tá milimetricamente fora? Tô vendo. O pilar tá tocando uma parte da laje. Acontece que lajes estreliçadas e lajes maciças baixas, ela tem pouca resistência a cisalhamento. Então, ele dá um erro de punção. Esse erro, basicamente, está dizendo assim, ó, houve uma tensão de cisalhamento aqui que ela tem que ser verificada. Eu não sei se é a versão, mas às vezes quando fica uma ponta, que nem aconteceu nesse pilar, no meio da laje, não fica os cruzamentos, em alguns processamentos dava algum tipo de erro. Eu não sei se o senhor já chegou a ver alguma vez, eu não sei se é o método 4, método 6 ou 2 que você usa, que quando o pilar fica com a ponta no meio da laje, ele dá um erro. Aí realmente eu não sei dizer ao senhor se é a punção. Aí eu termino que desisto do modelo. É fácil descobrir, com quem que tá falando mesmo, Zopa? É Jonathan. Jonathan. É fácil descobrir quando você vier aqui em qualquer... Vou abrir o nosso aqui, por exemplo, o Master. Quando você vier aqui em Sistemas TQS Lajes, edição rápida de armadura, tem uma opção aqui dentro que é... Você clica em faixa, tá? E tem uma opção aqui que é punção. Aí, ó, nesse modelo aqui mesmo deu, tá vendo? Aí você descobre se é erro de punção ou não. Se tiver, ó, ele vai dar esse erro de punção. E vai mostrar onde. Se você clicou em faixa de punção e não apareceu nada aqui, é porque não é punção, é algum outro problema. Certo. Mas aqui ele diz, ó, tá vendo? Falta ACCP, armadura contra colapso progressivo, que é a armadura de punção. Tá. Beleza. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Pessoal, eu vou finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita aí. A gente viu 2 modelos hoje. De novo, eu quero provocar vocês a fazer... Façam o curso,
mas fazer coisas fora. Se alguém quiser arranjar, eu não estou achando nenhuma arquitetura. A gente providencia aqui, coloca lá no curso também, para provocar vocês a tentar coisas diferentes. E durante as próximas lives, a gente vai abrindo aqui junto conforme está fazendo. Uma observação também é que, para frente, eu não sei exatamente quando o curso estiver mais amadurecido, ou seja, vocês já tiverem feito todas as aulas, pelo menos, eu devo lançar turmas exclusivas de mentoria. A gente vai fazer isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai ter uma seleção, digamos assim, ou seja, tem que ser pessoas que já estejam trabalhando com projetos, já tenha feito o curso Master, a gente vai abrindo projetos reais e analisando para que vocês tenham ainda mais segurança no desenvolvimento. Mas nós vamos continuar fazendo isso aqui no curso, tá? É que realmente não dá, são 300 alunos, 314, não dá para abrir de todos aqui, mas a gente vai selecionando e abrindo os mais interessantes para vocês juntos, se tiverem mais dúvidas, que foi enriquecer o curso mesmo, né? Ah, pera aí. Vamos lá, é Jean, é isso? Não, eu sou o Henrique. Henrique. Repete o critério de taxa de armadura para análise de concepção. É isso? Em vigas. Vamos lá, vou abrir aqui o nosso... Se eu vier aqui, por exemplo, TQS vigas, em relatório... Vou deixar. Então... A gente primeiro consegue ver algumas informações aqui de cara, como taxa de armadura, 48, 52, 64. Uma taxa média de armadura aí está entre, eu diria, entre 50 a 80. E a gente consegue ver de cara se tem alguma gritante aqui, se for para mais, né, digamos assim. Mas o que eu tinha dito não é isso. Eu vou entrar aqui na viga 302. E vou entrar na análise da flexão dessa viga. Quando eu entro aqui dentro, eu tenho algumas informações. Entre elas, a relação X sobre D. A relação X sobre D aqui dessa viga é o meu X. Eu quero saber em que domínio está a minha viga. O limite do domínio 2 por 3 é 0,226 para arredondar. 0,26, desculpa. E o limite é 0,45. Quando eu estou com beta-x aqui pequenininho, de 0,06, já dá um sinal de que a minha viga está subaproveitada, eu diria. Aí a gente pode descer aqui mais um pouquinho. Vamos olhar ainda essa viga aqui. Qual que foi o momento solicitante dessa viga? 0,83. Qual que é o momento mínimo? 1,6. Ou seja, essa viga tem um momento solicitante quase metade do momento mínimo. O que o programa usou para fazer o dimensionamento? O mínimo. Porque eu não posso adotar, segundo a norma, menos do que isso. Ou seja, já é um grande sinal de que a minha viga está subaproveitada. Vamos ver alguma outra? Ó. As minhas vigas estão 45. Essa poderia ser provavelmente 30. Não é só a armadura, lógico. Eu tenho que ir lá e verificar se a flecha dela está folgada também. É outro critério. Se o meu limite de flecha é 1 centímetro e a minha viga está com 0,1, está folgada em relação ao estado limite de serviço também. Vamos abrir qualquer outra aqui, 310. Vou vir aqui na flexão. Ó, mesma coisa. Ó, o momento dela 0,82 e o mínimo 1,60. Um beta-x bem pequenininho. Ele acaba adotando 3 feed 10. Não é porque precisa, do ponto de vista de solicitação. É porque é a armadura mínima exigida pela norma. Se eu estou tendo que usar a mínima, é porque eu exagerei na altura dessa viga. Ficou claro? Beleza, ficou claro. Obrigado aí. Nada. Ó, a flecha, vale ressaltar, é importante verificar que ela não aparece aqui. Às vezes, ela está precisando ser alta, não é nem por causa da armadura, é porque o estado de serviço está um pouco exagerado. Beleza, galera? Alguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quiser fazer uma pergunta ainda aqui na live?
nós vamos fazer. Ó, quem quiser aparecer aí na câmera, eu vou dar um print para a nossa reunião, para jogar no grupo lá, para finalizar a nossa reunião. Aê! Ó, tem até um de cabeça para baixo ali. É o Zeca tá de cabeça para baixo. Apareceu uma calculadora, é o Betinho, lá de Ubatuba. Ô, inveja, hein, Betinho? Como que inverte isso aqui? Queria estar em Ubatuba. Como que inverte isso aqui? Oi? Ih, vai ficar aí, parece que tá pendurado. Tô aprendendo, tô Quem aprendendo. mais? Aí, o Ricardo aí. Quem mais quiser aparecer no nosso print aqui da aula, fica aí que eu vou tirar o print. Ó, vamos lá. Ó, o Zeca de cabeça para baixo, deixa ele aí. Bom, é isso aí, ó, o Ricardo voltou. Galera, é isso aí, tá o print tirado, eu vou postar lá, vou postar essa aula lá. Vamos preparando próxima live, a gente vai tirando mais dúvidas sempre nessa pegada aqui de coisas práticas e de dúvidas. Beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Obrigado. Até mais.